E aí, pessoal? Bem-vindos mais uma vez. Vamos à nossa última aula desse curso de redes e internet básico, que serve para qualquer concurso, serve para qualquer, basicamente para qualquer prova que você venha enfrentar, certo? A aula de agora em si, ela não é comum para a maioria dos editais, mas está se tornando. Porque hoje a gente vai falar sobre computação em nuvem aqui na nossa última aula. Claro que há dois assuntos para terminar, que é o VoIP e e a VPN, certo? São dois assuntos que podem surgir em provas eventualmente, mas são assuntos rápidos que a gente vai demorar 2, 3 minutos cada um, e a gente vai focar todo o resto da nossa aula em computação em nuvem. Certo? A Cloud Computing, que fala-se muito, provas agora do CESP-NB tem cobrado bastante, tem aparecido em prova. E como? Veja que interessante. A prova, o edital, o conteúdo programático do edital das provas do CESP-NB tem abordado ou tem apresentado esse tópico, computação em nuvem. As outras bancas simplesmente copiam o conteúdo programático do CESP-NB. Ctrl+C, Ctrl+V descarado, né? Na cara dura mesmo. Então, assim, aparece computação em nuvem em quase todo concurso e eu mesmo sabendo que não há um pingo de esperança de ver aquele conteúdo naquele edital, naquela prova, os alunos vão lá e perguntam, mas onde é que eu estudo computação em nuvem? O que diabo é a nuvem e tal, certo? É por isso que a gente vai ver com detalhes o que é a computação em nuvem. Primeiro a gente vai fazer uma declaração sobre como funciona a computação tradicional e o que é que a computação em nuvem trouxe de diferença, ok? Mas vamos começar com um assunto que não é computação em nuvem. Então, essa aula toda basicamente será computação em nuvem, com exceção dos dois assuntos que a gente vai ver agora, que é o VoIP e a VPN, ok? Então vamos lá que o que importa é agora, ó. Primeiro, vamos para o VoIP. O que é VoIP? VoIP é um conceito que descreve o uso das tecnologias de transmissão de dados para transmitir voz. Então, VoIP, na verdade, significa voz usando o IP, né? Sobre o IP. Então, significa transmitir sinais de voz, né? Transmitir sinais semelhantes à telefonia, por meio da internet, ou seja, por meio de pacotes que usam o protocolo IP. Um exemplo do VoIP que a gente usa, que tem muita gente que usa, é o programa Skype. O programa Skype, ele usa protocolos de VoIP para fazer aquela qualidade da chamada telefônica como se fosse um telefone, só que através da internet, certo? E já existem vários telefones, certo? Vários equipamentos telefônicos mesmo lá, com headset, com teclado que você tira da base lá, né? Vários telefones que não usam linhas, eles se comunicam com a internet, ou seja, são telefones para fazer VoIP. Muitas empresas grandes, bancos, empresas de telecomunicações, para reduzir o custo com operadoras de telefone, eles usam VoIP. Então, através de VoIP, eles conseguem puxar o telefone do gancho e falar com uma filial, falar com uma franquia, falar com a sede, né, principal, através da internet, usando o mesmo sinal de internet. Quer dizer, aquela empresa ela paga muito para ter internet e paga muito pelo telefone. O telefone ele gasta pelo quanto usa. Se passar 1 hora de reunião no telefone, vai gastar 1 hora de pulso telefônico. Só que com o VoIP isso não acontece, porque o VoIP, apesar da impressão de ser um telefone comum nesses aparelhos, o VoIP ele usa a internet. Né? Ele usa os pacotes como se fosse um e-mail, como se fosse uma mensagem sendo transmitida, um bate-papo, só que sinal de voz, exatamente como essa voz que você está ouvindo minha agora, ok? Então isso é VoIP, tá? Isso é voz sobre o uso do protocolo IP, voz sendo usada, transmitida sobre o IP, usando o protocolo IP, certo? O próximo conceito é o conceito de uma VPN, uma rede privada virtual. O que é uma VPN? Uma VPN é uma forma de transmitir dados privados, de conectar computadores privadamente, como se só eles estivessem conectados na rede, através da internet. Então imagina
Imagina você usar a internet para ligar apenas 3 computadores, né? O computador que você está, o computador central. Vamos imaginar você, delegado da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, escrivão aí da Polícia Federal, está numa missão, né, num local a ermo, um local que ninguém sabe qual é, e você precisa se conectar com o servidor do Departamento de Polícia Federal lá em Brasília. Porque você vai inserir alguns dados no inquérito, inserir alguns dados na investigação, inserir algumas conclusões. E você está no hotel, certo? Na pousada lá, ou em algum lugar onde tem internet, no cybercafé, e você quer colocar esses dados no servidor lá. A primeira coisa que você vai fazer, abrindo o seu laptop, é ligar o programa de VPN. Quando você ligar o programa de VPN, aquele teu laptop ele vai se conectar diretamente com o servidor da Polícia Federal lá em Brasília. E vai fazer de tal forma que pareça que só existam vocês dois. Isso é uma VPN. Uma VPN é você usar uma estrutura pública de rede, como é o caso da internet, para fazer uma conexão privada, para estabelecer uma falsa rede privada, como se só existissem aqueles 2 computadores envolvidos. O segredo disso, o segredo é a construção de um túnel. Então, sempre que você ler a palavra túnel, ou sempre que você ler a palavra tunelamento, protocolos de tunelamento, protocolos para fazer túneis, certo? Lembre-se que esse tipo de palavra é usada no conceito de VPN, ok? Então, né, servidor da Polícia Federal, estou num laptop, certo? E quero usar a internet para me conectar com o Departamento de Polícia Federal, certo? Usar a internet para isso é incerto, é inseguro. Então, o que eu faço? Através de um programa especial no meu computador, eu estabeleço uma conexão. Essa conexão segura, ela usa criptografia, usa processos de segurança da informação. Na verdade, eu estou usando a internet para isso, né? Eu estou me conectando pela internet do hotel ou do cybercafé, que eu não sei qual é, que está conectado a um provedor, que está conectado à internet, que está conectado ao provedor da DPF, que está conectado ao servidor que eu quero acessar. Então, eu vou atravessar a estrutura física da internet, sim, para fazer a conexão com o servidor. Mas ninguém vai me entender, porque eu não me misturo com essa gentalha. Gentalha. Eu não me misturo com esse... A internet, ela é uma gentalha. E eu não quero me misturar na internet. Então, o que é que eu faço? Meu software, o programa no meu laptop, ele cria um túnel através de processos de criptografia, processos de embaralhamento das informações, cria um túnel seguro, por meio do qual eu vou transferir dados para o servidor do DPF lá em Brasília, da DPF lá em Brasília. Aliás, é do DPF, que é do Departamento de Polícia Federal, né? Então, o servidor do DPF lá em Brasília vai receber meus dados seguramente, sem que ninguém os tenha visto, certo? Então, é para isso que serve uma VPN. Lembre-se sempre, uma VPN, ela serve para usar a estrutura física de uma rede pública para a transmissão de dados privados, ou seja, para fazer uma rede privada de mentira, uma rede privada virtual, certo? E agora vamos ao xodó, né, que é a computação em nuvem. A computação em nuvem é o xodó de hoje em dia, fala-se sobre computação em nuvem o tempo todo, em todos os editais, ultimamente, né? O que é exatamente a computação em nuvem? Nós estamos acostumados com um método computacional muito objetivo, né? Por exemplo, é assim, se eu tenho as informações em meu computador, eu preciso estar no meu computador ou acessar o meu computador para buscá-las. Se eu tenho a informação guardada em outro computador, eu tenho que acessar este outro computador. Então é basicamente o seguinte, eu preciso solicitar as informações ao servidor correto. Eu preciso solicitar as informações ao servidor correto, seja ele meu computador que está me servindo, seja ele um servidor da internet. Então, é mais ou menos o seguinte, a importância que se dá ao computador, né? Então, eu tenho aqui vários usuários e 3 servidores. Vamos imaginar que este usuário
guardou no HD deste micro, que é o da casa dele, um arquivo importante, uma ata de reunião. Então ele guardou no HD desse micro, certo? Ora, se este usuário guardou no HD do micro da casa dele, e este usuário passa a usar este computador aqui, certo? Ele precisa desta ata de reunião. Ele vai conseguir encontrar essa ata de reunião aqui no HD deste computador? Não, porque a ata de reunião foi guardada no HD deste computador. Então, se eu quiser a ata, eu tenho que me dirigir a este computador para poder ter acesso a ele. Ou levar uma cópia da ata dentro de um pendrive, né, para este computador aqui. Ou ainda eu posso mandar um e-mail. Para alguém e quando eu estiver neste computador aqui, eu receber esse e-mail. Eu posso mandar um e-mail para mim mesmo, né? Algumas pessoas fazem isso. Algumas pessoas mandam um e-mail para si mesmas, com a cópia do arquivo que elas querem usar lá, para não terem a preocupação de levar num pendrive, né? Então, o que importa é o seguinte: nós temos uma visão muito objetiva do produto, uma visão muito materialista. Aquele arquivo é o que eu quero aquele arquivo. E onde ele está gravado, eu tenho que ir lá buscar o arquivo onde ele está gravado. Ou eu levo comigo uma cópia do arquivo, né? Ele está gravado num pendrive, então eu posso levar o pendrive onde eu quiser. Ou eu mando ele por e-mail, porque aí quando eu mandar por e-mail eu posso acessar de onde eu quiser. Né? Praticamente quando você manda um e-mail para si mesmo, você está usando um pouco de computação em nuvem. Mas olha o que é interessante. Outra coisa, se eu contrato uma empresa para colocar o meu site lá. Então o que é que essa empresa faz? Essa empresa, ela me fornece um computador, servidor, certo? Eu sei qual é o IP desse servidor, eu sei. Então eu estou aqui no meu computador, se eu quiser colocar coisas nesse servidor, eu sei qual é o IP, eu coloco coisas nesse servidor. Se um funcionário meu precisa colocar coisas no servidor, eu vou lá, por exemplo, vamos dar exemplo, eu vou passar. Né? Se um funcionário do Eu Vou Passar gravou umas aulas e precisa colocar essas aulas lá no servidor, ele sabe onde colocar. Se um outro usuário do Eu Vou Passar, um outro servidor, um outro funcionário do Eu Vou Passar, gravou algumas aulas de alguns professores e precisa colocar lá no servidor, então ele sabe como colocar, porque ele sabe como é o servidor. Então perceba a importância que este computador aqui tem para o Eu Vou Passar. Né? Vamos fazer em tela cheia, é melhor. Perceba a importância que este computador aqui tem para o Eu Vou Passar. Nós todos precisamos saber quem é esse computador aqui. Nós precisamos saber, sabemos qual é o IP dele. Se este computador aqui parar de funcionar, se este computador quebrar aqui o HD, se este computador aqui queimar a memória RAM ou a CPU, o Eu Vou Passar está parado, né? Porque é neste servidor em que a gente faz tudo. Então, perceba a importância que a máquina tem. A máquina, o corpo da máquina, do computador, é importante para a computação convencional. Porque quando eu contrato um serviço, antes da existência da nuvem, quando eu contratei o serviço do Eu Vou Passar, né, eu sei quais são os 28 servidores do Eu Vou Passar, eu sei quais são os endereços IP dos 28 servidores do Eu Vou Passar, os 18 do Brasil e os 10 dos Estados Unidos. Então eu vou direto no servidor, se der um problema naquele servidor, ele para, e aí o serviço que eu vou passar presta está prejudicado, certo? Ou o serviço o serviço prestado pelo Eu Vou Passar para vocês, alunos, estará prejudicado porque o servidor, o corpo que nós contratamos, ele falhou. Entenda, a gente trabalha com corpo, a gente contrata corpo, a gente compra corpo, depende da máquina. A computação em nuvem quer separar isso. A computação em nuvem, ela veio para que você desse pouca importância à máquina, certo? Vou dar um outro exemplo, vamos ampliar o exemplo da computação convencional, certo? Eu falei sobre usuário guardando arquivo, tudo bem. Vamos mais outro aqui, e agora falei sobre empresa contratando um servidor. Imagina que o usuário está aqui, né? O usuário, ele precisa digitar um texto, aí ele digita um texto aqui usando o Word, o programa Word, certo? Aí ele põe o texto num pendrive, tarará, beleza, Word 2010, vamos lá.
Aí ele leva isso para um outro computador lá. Vamos imaginar um professor, vamos fazer uma coisa melhor. Um professor na sua casa, ele vai dar uma aula na faculdade, e aí ele usa o PowerPoint, ó. Ele usa o PowerPoint 2010 para fazer uma apresentação de slides no micro dele em casa, certo? Aí o professor guarda essa apresentação do PowerPoint num pendrive. E aí leva consigo esse pendrive para a faculdade, digita, coloca o pendrive lá com o arquivo do PowerPoint e percebe que aqui neste computador não tem PowerPoint 2010. Ele não tem esse software. Então ele fez uma apresentação usando um software, um programa que estava instalado no micro dele, e ele chega na faculdade e percebe que no computador que ele vai usar para dar palestra ou aula não tem PowerPoint. É outro ponto negativo da computação convencional, é que, por exemplo, o software, o programa que a gente usa, a gente compra ele e licencia ele para usar numa máquina. Eu não posso levar o software comigo, eu não posso levar o PowerPoint comigo, né? Eu não tenho como, eu não sei se vai ter PowerPoint lá, o software está na minha máquina, só se eu levasse a minha máquina com o PowerPoint lá, ou se obrigasse a faculdade a comprar o PowerPoint para lá, certo? Na computação em nuvem, até essa questão do software, ela foi um tanto, não vou dizer resolvida, mas ela foi ajustada para as configurações da nuvem. Quer ver? Vamos lá. Então, o que eu quero mostrar para você é como na computação convencional a máquina é importante. Quer dizer, por exemplo, se eu fiz no meu laptop, vai funcionar no meu laptop, porque tem software para isso. Se eu fiz no meu laptop e vou levar para outro, eu não sei se funciona lá, porque eu não sei se lá tem o software que eu estou usando, né? Outra coisa, se eu armazenei no HD do meu laptop, então quando eu estiver no meu laptop, eu vou conseguir acessar. Fora dele eu não sei, a não ser que eu copie e mando e-mail para mim mesmo, faça alguma solução nesse sentido, né? Se eu, como empresa, contrato um servidor, eu sei qual é o servidor, eu sei qual é a máquina. Eu vou lá e contratei, eu quero contratar 10 servidores, eu contratei os 10. Eu sei qual é o IP de cada um, se der problema, é claro que a empresa lá, que está me fornecendo a infraestrutura, ela vai substituir a máquina, mas até lá eu vou ter um pouco de problema, um pouco de dor de cabeça, um pouco de transtorno por essa substituição. Na nuvem, olha só, tudo isso fica meio obscuro. Mas obscuro no seguinte, eu não sei quem vai prestar o serviço, eu sei que ele vai ser prestado, certo? O primeiro caso de nuvem, por exemplo, é o seguinte, ó, tudo que a gente faz na nuvem, tudo que a gente... na verdade, quem é a nuvem? A nuvem é a internet, né? A nuvem significa, meu computador está cada vez menos importante como máquina. Por quê? Porque as coisas não serão feitas por ele, as coisas serão feitas pela nuvem. Vou dar um exemplo bem simples. Você hoje traz consigo um iPad. Eu não tenho um iPad aqui. Cadê o iPad? Estava por aqui o iPad. Cadê o iPad? Sumiu o iPad. Deixa pra lá. Então pronto, eu tenho um telefone, tá? Um iPhone, tá aqui, certo? Aí eu quero fazer uma palestra, e de repente eu percebo que eu não trouxe meu laptop para fazer a palestra. Não tem problema. Na computação convencional, se a minha apresentação estivesse no meu laptop e o programa que eu uso só estivesse no meu laptop, então teria problema. Meu Deus, eu não trouxe meu laptop, meu Deus, eu não posso fazer a palestra, certo? Mas aí, vê só, eu ligo o meu iPhone, né? Eu ligo o meu iPhone, tá cá meu telefone, né? E o que é que vai acontecer com o meu telefone? O que vai acontecer com o meu telefone é, eu vou colocar a minha apresentação não nele, mas se a minha apresentação estivesse num local, na internet, onde eu pudesse acessar de qualquer lugar, inclusive de um telefone, de um iPad, de um outro laptop de um amigo, de qualquer coisa, eu não precisaria me preocupar tanto em ter meu laptop. Meu laptop foi roubado. Vamos lá, estou indo para uma palestra, meu laptop foi roubado. O que é que eu faço? Bom, eu tento ir para a palestra com algum outro equipamento que tenha acesso à internet. Porque se minhas coisas estiverem na nuvem, não no meu laptop, basta que eu tenha qualquer equipamento com acesso à internet. Então entenda, a nuvem, ela prevê que os equipamentos que você usa são meros intermediadores do acesso, porque na verdade tudo está na nuvem. A nuvem acumula tudo, a nuvem assume a responsabilidade por tudo, certo? Você vai ver que seu computador, seu laptop, seu celular não precisa nem ser forte, potente.
Porque muitas coisas são executadas na nuvem, elas são realizadas na nuvem, através dos computadores que estão rodando na nuvem, certo? Então, por exemplo, eu vou contratar a primeira coisa. Então, entenda, quando a gente trabalha na nuvem, quando a gente usa a ideia de nuvem, então tudo que a gente faz é basicamente um serviço. A nuvem nos presta um serviço e nós contratamos esse serviço. O primeiro que a gente pode ver é justamente o armazenamento em nuvem. O que é o armazenamento em nuvem? Não, é uma coisa bem besta. Você contrata em algum lugar, com alguma empresa, um espaço de armazenamento. E aí, em vez de você guardar seus arquivos no seu computador somente, você guarda lá na nuvem também. Então, lá na nuvem você vai ter diversos arquivos, tá? Diversos componentes, os arquivos que você tem no seu HD. Então, se você estiver em qualquer outro lugar, basta acessar o seu espaço na nuvem, certo? E ficar com os arquivos e acessar os arquivos e poder usá-los na palestra, por exemplo. Então, isso é o que muita gente chama de HD virtual, disco virtual e tal, né? Na verdade, é um espaço em algum servidor que está na internet, ou seja, na nuvem, porque a nuvem é a internet. Na verdade, a computação em nuvem, ela está mais relacionada com a dependência que você tem da internet do que propriamente com a forma onde ela está. Você não se preocupa, vê se alguém se preocupa e perguntar em que computador o meu arquivo está. Não, ele está em algum lugar na nuvem. Eu contratei eu contratei o Google Drive, eu contratei eu não sei qual é o nome da Microsoft, eu não lembro. Certo? Eu contratei algum serviço desse, eu uso o Dropbox, ou contratei o iCloud da Apple. Você contratou um serviço para ter um espaço na internet, um espaço em algum lugar, que por sinal você não está nem se importando onde é esse espaço. Você não sabe em que computador é esse espaço, você não sabe em que disco é esse espaço, você sabe quanto espaço você tem. Você contratou o espaço, você sabe quanto espaço em megabytes, em gigabytes você tem. Eu uso um serviço chamado Dropbox, certo? Dropbox. Eu ainda uso Dropbox gratuito, dá um espaço bom danado, certo? Eu coloco minhas coisas no meu computador, ele copia para o Dropbox, pronto. Se eu estiver em qualquer lugar do mundo, eu posso ter um laptop, um iPad, um outro tablet qualquer, eu acesso o Dropbox e tenho acesso aos meus arquivos que estão lá, que eu joguei lá, certo? Entenda, a nuvem significa depender menos da máquina, depender menos da estrutura física que eu conheço e depender mais da internet. Através a computação em nuvem depende muito da internet. Outra coisa que pode acontecer na computação em nuvem, né? Você precisa digitar um texto. Aí você está nesse computador aqui, você percebe que esse computador não tem Word. Você não tem como digitar um texto nesse computador, não tem problema. Você acessa um sistema que fornece o Word para você. Não é espaço mais, ele fornece o aplicativo, ou seja, ele fornece o software para você. Um exemplo disso, de um sistema de software, é o Google Docs, certo? Google Docs. E existe também o Microsoft Office Online, eu acho que o nome é esse, Office Online. Eu vou me certificar disso e escrevo num artigo para vocês, se é Office Online, certo? Ou é Office Cloud de nuvem, não sei. Então entenda, o programa não está na tua máquina, você nem comprou o programa, não precisa comprar o programa. O aplicativo está lá, rodando num servidor, usando o CPU, usando memória RAM de um servidor. Você só precisa ter aqui um navegador, um browser para isso. Então o software está rolando lá, o software está rolando lá na nuvem, em algum computador que você não sabe qual é. Então essa história de nuvem, estar na nuvem, significa, estou cagando para onde é que ele está. Então, estar na nuvem é isso. Eu até costumo chamar de computação em névoa, em vez de computação em nuvem, porque computação em névoa ou computação em neblina é uma computação que você não vê. Você sabe que está acontecendo, mas você não vê como, você não percebe como ela está acontecendo, não sabe em qual computador ela está acontecendo, não sabe em qual disco ela está acontecendo, não sabe a realidade física dos equipamentos onde aquilo está acontecendo, você não sabe, certo? Então, computação em nuvem significa depender menos do conhecimento que eu tenho acerca da máquina e depender mais da internet, depender mais da conexão com a internet, da relação que eu tenho com a internet, ok? Então, isso é
Isso é a computação em nuvem. Essa é a computação em nuvem, tá? Vamos a alguns termos de computação em nuvem, né? Alguns termos interessantes como SaaS, que é o Software as a Service. É você contratar o software, o programa, como se ele fosse um serviço. É o exemplo do Google Docs. Então, o Google Docs, você entra no Google e você tem softwares de planilha, softwares de texto. O software roda lá no servidor, você apenas está usando um serviço. Você não precisa instalar nada no seu computador, você não precisa instalar o software, não precisa ter o Word, Excel, porque o Google Docs oferece lá de graça o direito de você entrar num programa que parece o Word e digitar um texto, entrar num programa que parece o Excel e digitar uma planilha. Então, o software em si, que é esse programa que faz a planilha, que faz o texto, ele te é oferecido como um serviço. Ele não te é oferecido como um software, você não compra a licença, certo? Esse Microsoft Office Online, que eu acho que o nome é Office Online, esse Microsoft Office Online é um exemplo. Para mim, eu acho que até ele é pago, ele não é gratuito. Você paga uma licença, um direito de acesso, mas ele não é no seu computador, ele não é instalado no seu computador. Daí o Google Docs poderia rodar num iPhone, o Google Docs poderia rodar num iPad, não precisa você ter um computador potente ou com Windows ou sem Windows ou com Linux para isso, certo? Então, o software, o programa é servido, é oferecido como um serviço. Outro exemplo é a infraestrutura sendo oferecida como um serviço. A infraestrutura tecnológica, ou seja, hardware, né? Equipamentos. Então, a infraestrutura para o teu micro, certo? Ela é oferecida como um serviço. Dentro de infraestrutura como um serviço, dentro do IaaS, a gente tem o seguinte: a gente tem o processamento na nuvem, certo? E o armazenamento na nuvem. Esse aqui é o mais comum, armazenamento na nuvem. Você contrata espaço em disco, ou seja, você contrata um espaço lá, vamos supor, 8 gigabytes. E você tem um espaço em algum lugar que você não sabe onde é, pode ser na Noruega, pode ser na Tanzânia, pode ser em Liechtenstein, pode ser em Luxemburgo, pode ser em tanto canto, eu não sei fisicamente onde está o disco que eu estou contratando. É um disco, é um espaço num disco rígido de algum computador, de alguma empresa em algum lugar no mundo. Eu não sei onde é, mas eu sei como acessar. É só eu ter o endereço lá, www.nomedamiaempresa.com.br, e o meu login, minha senha e acabou. Aí eu acesso aquele espaço. É só isso, certo? Mas está na nuvem, ou seja, eu não sei onde está. Quando alguém diz assim, está na nuvem, significa, está na internet, em algum computador, mas eu não sei onde está exatamente. É isso que significa. Então, armazenamento na nuvem consiste em contratar um serviço de espaço em disco, para você ter lugar para guardar informações. Só isso. Processamento na nuvem é mais complicado. Você contrata espaço, poder de processamento, você contrata tempo de uso de uma CPU. Então, tem um computador lá na nuvem, em algum lugar. Ele está descansando, ele está ocioso, ele não está pensando. Pois bem, eu quero pegar aquela CPU e quero que ela fique 2 horas trabalhando para mim. 2 horas processando meus cálculos. Imagina um cálculo, sem cálculos muito complicados. Por exemplo, o genoma humano, a decodificação do genoma humano, ela foi feita com a ajuda de computadores espalhados no mundo todo, que usavam parte de sua CPU ociosa para fazer cálculos. Então eu quero contratar o serviço de processamento na nuvem. Eu quero que aquela CPU lá na China, não importa se é na China ou em outro canto, eu quero que aquela CPU processe para mim. Na verdade, aquela não, eu nem digo isso, eu não digo eu quero aquela CPU. Eu digo assim, eu quero 2 horas de processamento de uma CPU. Pronto, 2 horas. Eu quero 2 GB de memória RAM e 2 horas de processamento de uma CPU. Eu não sei qual é a CPU que fisicamente vai fazer isso. Eu não sei qual é a memória RAM que fisicamente vai fazer isso. Eu sei que eu vou ter direito de ter um computador com um poder de não sei quantas CPUs e não sei quanto memória RAM virtual. Assim, é de mentira, não é de mentira. Eu não sei qual é. Na nuvem significa eu não sei qual é. Então, em vez de contratar 10 servidores, em vez de contratar 10 máquinas, que eu sei quais são as 10, eu contrato assim, eu quero o poder de processamento de 10 máquinas. Eu quero que essas 10 máquinas tenham 8 GB de memória cada uma. Isso aí pode ser dividido entre 20 máquinas, isso pode ser dividido entre 50 mil máquinas, não importa. Eu vou ter este poder de processamento, esta memória RAM,
contratada como se fossem máquinas físicas, mas eu não sei quais são as máquinas. Particularmente para mim e para o Eu Vou Passar, eu não acho vantajoso. Não no sentido de custo, porque custo realmente da computação em nuvem é menor. Você contrata, é mais barato contratar um servidor na nuvem, um processamento X, do que contratar a máquina fisicamente. Mas eu prefiro contratar a máquina porque eu quero ter gerência sobre ela. Eu não fico muito seguro na nuvem. Eu não fico muito seguro sem saber o que está acontecendo do outro lado da névoa, certo? Então, computação em nuvem é depender de recursos oferecidos por servidores compartilhados na internet. É depender menos da máquina, é abstrair mais o conhecimento sobre a máquina, não querer conhecer tanto sobre a máquina e, na verdade, só ter o serviço prestado. Você contrata as coisas mais como serviço do que como produto. Quando eu contrato uma máquina, eu estou alugando uma máquina. Eu quero aquele servidor tal, da marca tal, do poder tal, com IP tal. Então eu sei qual é a máquina. Se eu chegar num data center, se eu chegar num centro de dados com vários servidores, eu sei quais são os meus servidores. Eu vejo quais são os servidores que pertencem ao Eu Vou Passar. Porque eu sei quais são, eu sei o endereço deles, eu sei exatamente onde eles estão fisicamente. Na nuvem eu não sei. Eu veria 10 milhões de servidores, mas alguns deles estão trabalhando pelo Eu Vou Passar, alguns deles, parte deles estão trabalhando pelo Eu Vou Passar, eu não vou saber quais. Na nuvem eu contrato serviços, certo? Serviço de armazenamento como o Dropbox. Inclusive, você que está assistindo essa aula, aqui embaixo dessa aula, tem um endereço para você se cadastrar no Dropbox. Um endereço que, claro, é um convite meu para você se cadastrar no Dropbox. Então você entra, se cadastra no Dropbox, vê lá as coisas que tem, você vai ganhar, eu acho que 1 GB ou 2 GB iniciais e você pode aumentar o tamanho do espaço que você tem no Dropbox, mas é super fácil trabalhar com o Dropbox, tá? É gratuito, eu achei super legal, então eu estou aqui convidando vocês a participar. E óbvio, se você aceitar o convite do Dropbox, o meu espaço vai aumentar, o meu espaço gratuito. Quanto mais pessoas eu convido, mais pessoas que aceitam o Dropbox, mais elas vão influenciar no tamanho do meu espaço no Dropbox, ok? Mas é um serviço interessante. Aí, o Dropbox fica onde? Não sei. A nuvem me permite isso. Eu não sei. Eu sei que eu tenho um espaço lá e que hoje meu espaço deve estar em torno de 8 GB. É isso que eu sei, certo? Eu coloco coisas lá e eu vou poder acessar de qualquer lugar que eu tenha internet. Então, um detalhe claro também é o seguinte: não confie 100% na nuvem. Né? É burrice sua se você fizer isso. Eu coloquei todos os meus arquivos lá e não guardo mais no meu computador. Burrice! Porque se der um problema lá, se der algum piripaque lá, você vai perder os arquivos. Eu não. Eu faço cópias. E eu ainda sou responsável pelo seguinte: eu tenho no meu computador, eu faço cópias em HD externo e em DVD. Porque se perder meus dados importantes, eu posso recuperá-los. A nuvem é interessante para praticidade. Mas é como se fosse um pendrive que você acessa em qualquer canto. E no dia que você tiver, por exemplo, que entrar numa palestra lá, precisar da nuvem e não tiver internet na hora, lá na palestra. Acabou, lascou. Então, assim, existem pontos positivos e negativos, tá? Espero que a ideia de computação em nuvem tenha ficado clara. A ideia de computação em nuvem é depender mais da internet, porque quem vai prestar os serviços que normalmente seriam prestados por uma máquina sua é a internet, é a nuvem. Eu não sei onde, eu não sei quem, mas eu sei que está sendo prestado lá para mim e eu posso acessar se tiver conexão com a internet, ok? Fica com Deus, um abraço. Com isso a gente termina o nosso curso de redes internet básico. Terminamos nosso curso de redes internet inicial. Daqui para frente vai ter o curso de redes internet avançado. Logo, logo vai estar disponível aí para vocês baixarem também, tá? E assistirem. Então, qualquer dúvida já sabem, mandem um e-mail para atendimento@euvopassar.com.br. Peçam suas dúvidas ou usem o sistema de atendimento que fica aqui em cima, né? Eu acho que é do lado de cá. Aqui. Desse lado aqui. Certo? Atendimento@euvopassar.com.br ou o sistema de atendimento aqui de lado. Certo? E qualquer dúvida sobre o curso, dúvidas sobre o que foi ministrado aqui embaixo, no Tira Dúvidas, você pode tirar suas dúvidas a qualquer momento. Fica com Deus, que Deus te abençoe e até o nosso próximo curso, até o curso avançado de redes de internet. Para o pessoal que vai fazer FGV, ESAF e CESP na prova da Polícia Federal, tá? Um abraço.